Homem preso há 8 meses pelo crime de estupro de vulnerável é solto após a filha admitir que mentiu. Minha mãe queria apenas dar um susto no meu pai. Acompanhe esse vídeo comigo e entenda melhor esse caso aqui que é estarrecedor. Olá, meu nome é Lucas Cota, eu sou advogado e professor universitário e eu faço questão de trazer esse caso para comentar aqui no canal porque é muito impactante, é muito sério. Eu quero que você analise comigo, assista esse vídeo até o final para a gente entender o que aconteceu nesse caso e o que acontece em tantos casos como esse tipo. Olha só para você ver o que está aqui no site do G1. Olha o título. Preso há 8 meses por estupro de vulnerável absolvido após vítima admitir que mentiu. Minha mãe queria dar um susto no meu pai. Filha do réu disse à justiça que foi induzida a mentir durante o processo quando tinha 11 anos. O homem havia sido condenado a 16 anos de prisão e foi solto nesta segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Gente, isso aqui é coisa muito séria. Primeiramente, antes de entrar no tema, eu queria dizer que essa notícia foi sugerida por Lucas Cardoso e Pedro Monteiro. Eu agradeço muito a quem sugere notícias aqui para a gente tratar no canal no YouTube. Tem um link na descrição desse vídeo onde você pode clicar caso você queira sugerir uma notícia também. É muito importante quando alguém sugere notícias porque eu faço questão de comentar aqui e aí a gente consegue aprofundar o conhecimento jurídico e trazer informação para a sociedade. Pois bem, voltando a esse caso aqui que é impactante, extremamente estarrecedor. Imagina que alguém foi preso porque uma pessoa mentiu. Gente, isso acontece muito no Brasil, isso acontece demais. Muitos casos aqui no Brasil, as pessoas são presas apenas com base na palavra da vítima, entre aspas, principalmente quando se trata de crimes sexuais. Então, a pessoa vai até a delegacia, relata que foi vítima de um crime, e isso causa a prisão e muitas vezes causa também a condenação de alguém. Ah, mas não tem que ter exame de corpo de delito? Olha só, a lei, o Código de Processo Penal até estabelecem sobre exame de corpo de delito. Acompanha comigo na tela aqui a legislação. Esse aqui é o Código de Processo Penal, estabelece lá no seu artigo 158 sobre o exame de corpo de delito. E ele diz o seguinte: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Na lei é tudo maravilhoso, é tudo muito lindo. O que a lei quer dizer aqui? Quando a gente tem um crime que deixa vestígio, o que são crimes que deixam vestígios? São crimes que produzem marcas no mundo material. Tem alguns crimes que não produzem marcas no mundo material. O que é o mundo material? É o mundo da natureza, é o mundo que a gente vive. Então, por exemplo, o crime de porte ilegal de arma de fogo, ele não necessariamente gera uma marca no mundo material. Não é porque alguém portou uma arma que ela matou alguém, que lesionou ou ameaçou alguém. Mas mesmo assim, porte ilegal já é crime. Já o homicídio, na sua forma consumada, ele necessariamente gera uma marca, gera uma consequência no mundo material. Homicídio consumado, antes eu tinha uma pessoa viva, agora eu tenho um cadáver. Lesão corporal consumada, antes eu tinha uma pessoa com a sua integridade física e agora eu tenho uma lesão no corpo dessa pessoa. Crime de estupro, antes eu tinha uma pessoa com a sua integridade sexual e agora ela foi violada. Então, crimes que na sua forma consumada deixam vestígios exigem, para que o juiz condene, exigem que haja o exame de corpo de delito. É isso que a lei manda. Mas qual que é a pegadinha? Qual que é o truque, digamos assim, que é usado para condenar as pessoas e algumas vezes condenam-se pessoas inocentes de maneira injusta? O crime de estupro de vulnerável, ele está previsto lá no artigo 217-A do Código Penal. Acompanhe aqui comigo na tela. Olha só, esse aqui já é o Código Penal. 217-A, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então perceba bem, ato libidinoso é um gênero, do qual é espécie conjunção carnal. Só que existem outros atos libidinosos que não são conjunção carnal e mesmo assim são atos libidinosos. Por exemplo, o sexo oral, o toque, o tocar na parte íntima, isso tudo aí são atos libidinosos, mas não são conjunção carnal, porque conjunção carnal necessariamente é a penetração do pênis na vagina. Qualquer coisa diferente disso não é conjunção carnal, embora, dependendo, possa ser ato libidinoso. A
conjunção carnal, ela deixa vestígios. Quando há a penetração do pênis na vagina, isso deixa um vestígio. É possível a perícia apurar isso. E aí a lei estabelece que, sendo o caso, sendo um crime que deixa vestígio, tem que ter a perícia, tem que ter o exame de corpo de delito confirmando. Mas olha só, e se a vítima falar o seguinte: ele abusou de mim, mas não foi mediante penetração, foi mediante toque na minha parte íntima, o toque superficial, né, sem penetração do dedo, que não vai deixar vestígio muitas vezes, ou então foi mediante sexo oral, ou coisa do tipo, coisa que não deixa vestígio material, que o exame de corpo de delito às vezes não vai conseguir pegar, não vai conseguir identificar esse vestígio aí. Como é que faz? Pois é, nesses casos, o nosso Poder Judiciário brasileiro tem admitido a condenação somente com base na palavra da vítima. Então, olha só, a gente sai de um cenário que a lei exige exame de corpo de delito. E hoje, na prática, o sujeito é condenado bastando a palavra da vítima. Se ela relatar um abuso sexual do tipo que corriqueiramente não deixaria vestígio, o judiciário entende que a ausência de prova é prova. A ausência de prova é prova suficiente para condenar. E aí condena com base apenas na palavra da vítima, porque tem um mantra aí que é repetido diuturnamente, que é o seguinte: nos crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância. E aí o que era para ser especial relevância vira relevância total e absoluta. E na prática o judiciário condena. Nesse caso aqui, que foi noticiado pelo G1, o sujeito foi condenado, a sentença ficou definitiva, foi somente depois que houve a prisão que a vítima se compadeceu, resolveu contar a verdade, a defesa entrou com um pedido de revisão criminal e aí na revisão criminal conseguiu mudar a condenação para haver uma absolvição. Então olha só como é importante o trabalho combativo do advogado, da advogada. Era um caso que já tinha tido sentença, já tinha ficado definitivo, transitado em julgado, já tinha expedido mandado de prisão, o sujeito foi preso para cumprir pena, não cabendo mais nenhum recurso, e aí depois que ele é preso para cumprir a pena, a vítima se sensibiliza, volta atrás e aí passa a dizer a verdade, e aí esclarece que na verdade foi a mãe que orientou ela a mentir porque queria dar um susto no pai. Olha que situação. E isso só foi possível, rever essa condenação já definitiva, só foi possível por meio de um instrumento, que é o instrumento da revisão criminal, que é usado quando nós já temos uma condenação criminal definitiva, então já se esgotaram os recursos e aí surge uma prova nova, essa é uma das hipóteses da revisão criminal. Tem outras, mas a principal é essa. Surge uma prova nova e aí com base nessa prova nova, que é o novo depoimento dizendo outra coisa, nesse caso aqui, que aí a defesa conseguiu esta revisão criminal. Então, gente, o sujeito chegou a ficar preso, ficou preso por 8 meses. Mas agora é só entrar com indenização contra o Estado. Vou falar para vocês que nesses casos o Estado geralmente não concede indenização. Primeiro ponto, indenização não paga o tempo que a pessoa ficou presa. É uma questão, porque na cadeia a pessoa pode contrair uma doença, pode morrer, igual já aconteceu muitas vezes no Brasil e no mundo. Segundo, muitas vezes o Poder Judiciário, nesses casos assim, não concede indenização. O sujeito processa o Estado porque foi preso por um erro da justiça, segundo o que é alegado, né? O que é alegado nesse tipo de processo, ele processa o Estado e o Estado diz que não errou. O Estado alega que, eu julguei com base na palavra da vítima, quem errou foi ela. Então olha que situação. Aí o sujeito vai processar a vítima, aí ela vai falar, não, quem me orientou foi minha mãe, eu era menor de idade e tudo e não sabia. Vocês estão entendendo? Aí vai processar a mãe, ela vai falar, não, o crime aconteceu de fato. Eu não admito que eu menti, não, e que eu orientei ela a falar mentira, não, o crime aconteceu. Aí fica naquela, né? Vocês conseguem entender? Então, dificilmente esse sujeito vai conseguir uma indenização aqui. Infelizmente, é assim que funciona. E ainda que consiga, isso não paga o tempo de cadeia. E no Brasil, isso tem sido cada vez mais frequente. Pessoas sendo presas e condenadas apenas com base na palavra de uma única pessoa. Eu trato desse tema aqui no meu canal em vários e vários vídeos diferentes, porque isso é o que tem de mais importante hoje, a meu ver, no direito penal em se tratando desse tipo de crime. Porque era para ter a certeza para se condenar alguém. O juiz deveria apenas condenar com base na certeza, mas hoje ele condena apenas, muitas vezes, apenas com base na palavra de uma só pessoa, que é a vítima. E a vítima não presta compromisso legal de dizer a verdade. A vítima, a lei não obriga e não permite que o juiz preste o compromisso legal da vítima. Então, se a vítima mentir, ela não comete crime de falso testemunho, porque ela não presta compromisso legal de dizer a verdade.
Ah, mas então será que dá para atribuir algum crime a essa vítima quando ela mente? Quando a vítima mente? Aí existe um crime interessante que eu quero que você veja na tela aqui, que é o crime de denunciação caluniosa. Está previsto no artigo 339 do nosso Código Penal, que estabelece o seguinte: dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, no caso aqui é crime, não é infração ética, no caso aqui do sujeito é crime, foi imputado a ele, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Então olha que interessante, para alguém cometer o crime de denunciação caluniosa, para alguém responder e ser condenado por esse crime, só vai acontecer se ficar comprovado que essa pessoa disse que a outra era criminosa, sabendo que ela era inocente. Este crime aqui não existe na forma culposa, só existe na forma dolosa. Aí fica muito fácil, porque basta a pessoa dizer: ah, mas eu não tive dolo de imputar um crime falso contra ele, eu achei que ele era culpado, que aí a pessoa está livre. Na prática é assim que acontece. No caso aí dessa situação aqui, que a gente tem aqui, dessa notícia, por exemplo, se eventualmente acontecesse uma investigação contra essa pessoa pelo crime aqui de denunciação caluniosa, contra essa vítima aqui. Primeiro que pelo tempo, se ela era menor de 18 anos, pelo tempo já vai estar prescrita a pretensão socioeducativa, porque no caso menor de 18 não pratica crime, pratica ato infracional. E aí o prazo é de 3 anos, já deve ter passado, então não vai ter como puni-la por isso. Segundo, que ainda que fosse o caso, ela poderia muito bem alegar que ela era inocente, foi manipulada pela mãe e fez sem saber, pronto, não teve dolo. No máximo teve uma imprudência, mas não teve dolo. E aí fica muito fácil. Gente, na prática, eu nunca vi ninguém ser responsabilizado por denunciação caluniosa. A gente às vezes até consegue absolver o sujeito que é réu num processo. Quando tem um trabalho da defesa é bem feito, tudo, para desmontar o teatro que é criado no processo, quando tem esse trabalho bem feito, a gente até consegue absolvição. Agora, o outro que acusou falsamente ser condenado por denunciação caluniosa, isso aí eu nunca vi. E olha que eu tenho uma experiência vasta aí com vários e vários casos que eu já trabalhei, não só como advogado, como também em órgãos públicos em que eu já passei e já atuei. Já fiz estágio em vários órgãos públicos, dos mais variados lados do sistema de justiça criminal, inclusive no próprio sistema de justiça. Então, assim, na prática, existe uma dificuldade muito grande de responsabilizar alguém pelo crime de denunciação caluniosa. Eu tenho muito medo disso, eu como cidadão, como brasileiro, porque se eu fosse pensar só como advogado, poderia dizer, né, o meu interesse financeiro é que mais e mais pessoas sejam acusadas, que eu vou ter sempre cliente. Mas não é assim que tem que pensar, não é assim que tem que funcionar o mundo, não. A gente tem que pensar que o ideal é que não haja acusações injustas, pessoas inocentes sendo acusadas de algo que não fizeram. Isso aí tem um custo social muito grande. O custo de prender e condenar um inocente é enorme. É o custo da credibilidade do próprio poder judiciário. Então eu tenho uma preocupação muito grande como cidadão, como que os juízes, o poder judiciário vem tratando essas questões aqui. Aqui nesse caso até que o sujeito foi solto, né? Porque a vítima milagrosamente resolveu voltar atrás e mudar o depoimento, resolveu contar a verdade. Mas e se ela pensa assim, melhor não falar nada, né? Porque vão me chamar de mentirosa, porque eu menti lá atrás, então deixa pra lá, não vou falar nada. E aí, quantos casos acontecem assim? A pessoa conta uma mentira, depois ela arrepende, mas ela pensa, eu posso acabar respondendo se eu falar a verdade agora, então melhor o outro preso do que eu sendo punida e sendo processada, se é que vai ser processada, sendo processada por denunciação caluniosa. Vocês entendem isso? Como que isso é grave? Como que isso é sério? Existe uma necessidade, claro, de proteger as vítimas e tudo, mas a proteção das vítimas não significa condenar um inocente. Para poder haver uma condenação tem que ter certeza. E outra coisa, juiz não é super-homem, nem deveria ser. Juiz não tem que proteger ninguém ou desproteger. Juiz não é agente de segurança pública. Isso pode chocar alguns, mas juiz não está ali para fazer combate à criminalidade. O juiz está ali para condenar se tiver prova suficiente e válida. Ponto. Por quê? Se a gente achar que o juiz tem que fazer combate à criminalidade, então ele já está de um lado, ele já está do lado de quem está acusando. Ele não está olhando o processo com imparcialidade. E para ser juiz, tem que ter o olho imparcial. Se o sujeito não consegue ter esse olhar imparcial,
vai fazer outra coisa da vida. Mas juiz não tem como, não tem como. Para estar no Poder Judiciário tem que ter imparcialidade. Se o juiz se coloca na posição de alguém que vai combater o crime, ele já está se posicionando de um lado do processo. E se aquele réu foi inocente? Que crime que vai ser combatido se o réu é inocente? E como que o juiz pode dizer que há crime no começo do processo se nem chegou ao final, se não houve a sentença ainda, se ele não ouviu vítima, testemunho de acusação, testemunho de defesa, perícia, interrogatório do réu, alegações finais da defesa? Como que o juiz pode no começo do processo afirmar que alguém é culpado? Entendem o ponto? Então assim, quero saber a opinião de você sobre isso. Você tem algum caso desse na sua família? Já aconteceu de alguém ser acusado falsamente? Você já foi acusado falsamente? Sabe de algum caso? Deixa aí nos comentários. Eu vou ler os comentários, talvez eu faça um vídeo tratando de algum ponto. Claro, eu vou omitir aí, né, informações sensíveis, obviamente, meu respeito, meu compromisso é esse, mas eu quero sempre aprofundar nesse tema, que é um tema muito importante, tá? Por outro lado, também, se você já foi vítima de algo e não se sentiu protegida pelo poder público, e aqui eu não falo poder judiciário, porque o judiciário tem que ser imparcial, mas nós temos instrumentos e órgãos que têm que agir em protagonismo no combate ao crime. Esses sim. Polícia Civil, por exemplo, Ministério Público, esses sim têm que agir com protagonismo no combate ao crime. Agora, o juiz não combate o crime. Se você eventualmente já foi vítima de algo, ou sabe de alguém que foi vítima e não foi protegido adequadamente por aquele órgão ou por aqueles órgãos que deveriam proteger, deixa aí nos comentários também. Quero saber a sua opinião sobre isso. E sempre te convido, claro, a deixar o seu like aí, curtir esse vídeo se gostou. Se não gostou, deixa o dislike aí, não tem problema, né? É muito importante para mim saber o que você acha desse conteúdo que eu estou publicando aqui no canal. E também eu tenho um convite para te fazer. O convite é o seguinte: eu criei um canal no WhatsApp onde eu estou divulgando conteúdo jurídico. Você sabe como é que funciona o canal no WhatsApp? É diferente de um grupo. No grupo você entra e você consegue ver quem está ali. E às vezes pode acontecer de alguém entrar no grupo e ficar mandando mensagem para outra pessoa no privado. Pode ser deselegante, pode ser chato isso, né? E eu não tenho como controlar isso em um grupo. Mas no canal é diferente. No canal, quando você entra no canal, na verdade você só vai receber as informações. Você não consegue saber nem quem faz parte do canal. Você não consegue comentar, você só recebe informações. Então é muito mais privado, é muito mais sigiloso e tudo, muito mais benéfico aí o canal em relação ao grupo. Porque um grupo com várias pessoas pode dar problema. Agora o canal, você nem sabe quem está ali. Vai saber que eu estou, claro, que eu que vou mandar o conteúdo lá. Mas você não vai saber os demais membros do canal e eles também não vão saber quem é você, não vão saber que você está ali. O canal é como se fosse uma lista de transmissão aperfeiçoada, né? O WhatsApp tem a questão da lista de transmissão, o canal é um aperfeiçoamento disso aí, para essa finalidade de distribuir conteúdo. E no canal você pode clicar no link e entrar, você não tem que me mandar uma mensagem pedindo para eu te colocar no canal, não é assim que funciona. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo e entrar nesse canal. O canal é Debate Forense, porque ali a gente vai encaminhar conteúdo jurídico do seu interesse. Sai uma lei nova, uma atualização importante que é necessário que a gente saiba, vou mandar ali. Vou fazer um vídeo comentando muitas vezes, ou então mando a notícia, e aí você vai ter acesso a essa atualização, porque na sociedade a gente tem que saber a lei, a gente não pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Por isso é importante você estar sempre atualizado com relação ao conhecimento da lei, tá bom? Então, te agradeço muito aí pela sua atenção. Peço que você se inscreva nesse canal no YouTube para receber mais conteúdo. É só clicar aí no próprio YouTube no botão de inscrever. E também, se você tem alguma notícia que quer mandar pra gente comentar aqui no canal, é só clicar no link que está na descrição aí sobre sugerir. E aí, você clica, manda lá no formulário. Assim que possível, eu faço um vídeo aqui comentando, tá bom? Um abraço para você, um Feliz Natal para você, para sua família e um próspero Ano Novo. E até o próximo vídeo.